Sabiam que a regra de três é uma das ferramentas matemáticas mais importantes dentro dessa ciência? Apesar de ser fácil a resolução e a compreensão, tem um pequeno detalhe que muitos não levam em consideração. Eu sou o professor Valcir e na dica de matemática de hoje nós vamos falar sobre regra de três simples. Vamos começar a nossa aula falando sobre a regra de três simples. Sabemos que tem dois tipos de regra de três. A regra de três simples e a regra de três composta. Mas a composta ficará para um vídeo futuro. Para que vocês compreendam corretamente o assunto regra de três simples, é importante que você tenha apenas um pré-requisito. E qual pré-requisito que é esse? Vocês devem entender e compreender o que significa grandezas ou variáveis diretamente ou inversamente proporcionais, como está aí na tela para vocês. Então, antes de nós irmos diretamente para os problemas, vamos analisar o que significa grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Dizemos que duas grandezas A e B são diretamente proporcionais quando o aumento da grandeza A implica também no aumento da grandeza B, ou a redução da grandeza A implicar na redução da grandeza B. Se isso acontecer, nós dizemos então que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Logo mais nos exemplos, vocês vão entender melhor o que significa a palavra grandezas. E grandezas diretamente proporcionais é quando, por exemplo, nós dizemos que duas grandezas A e B são inversamente proporcionais quando o aumento da grandeza A implica na redução da grandeza B. Ou a redução da grandeza A implica no aumento da grandeza B. Então, essas duas definições são os pré-requisitos importantes para o estudo de regra de três. Para vocês não errar e também não cair em nenhum tipo de pegadinha, em algumas provas, em alguns concursos da vida. Então vamos lá para o primeiro exemplo. Supomos que nós temos a seguinte situação. Vamos colocar aqui na tela para vocês. Um conjunto de 3 impressoras industriais, todas iguais, é capaz de imprimir 2.400 folhas em uma hora, caso as 3 máquinas trabalhem juntas. Quantas folhas serão produzidas se utilizássemos 7 dessas impressoras? E então, o que nós faremos? Lembra que lá no pré-requisito nós falamos sobre grandezas? Então, se nós olharmos essa situação problema, aqui descrita no exemplo 1, nós temos a informação de que um conjunto de 3 impressoras, elas são capazes de imprimir 2.400 folhas em uma hora, caso as três máquinas trabalhem juntas. Aí a pergunta é, quantas folhas serão produzidas se utilizássemos 7 dessas impressoras? Ou seja, durante uma hora também. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui para estar resolvendo esse tipo de problema? Observem que nós temos duas grandezas. Primeiro, o número de impressoras. Vamos representar aqui, neste momento, por NI. NI significa, nesse caso, o número de impressoras. Então, o enunciado nos diz que 3 impressoras é capaz de imprimir 2.400 folhas. Vamos colocar aqui, então, NF para representar o número de folhas. Então, 3 impressoras é capaz de imprimir 2.400 folhas. Ótimo, em uma hora. Agora, quantas folhas serão produzidas se utilizássemos 7 dessas impressoras? Ou seja, agora o número de impressoras passa a ser 7 e ele pergunta, então, quantas folhas seriam, então, impressas, Então, nesse caso, nós não sabemos qual é o valor aqui dessa nova variável x. Então, veja bem.
nós temos uma coluna que representa o número de impressoras e temos uma coluna que indica o número de folhas impressas, tá? Então, veja bem, o que eu preciso fazer aqui para eu não cair em pegadinha e ter a certeza que eu possa multiplicar cruzado sem ter problema nenhum? Nós vamos ter que analisar se essas duas grandezas, né, ou seja, a grandeza relacionada à quantidade de impressoras e a grandeza relacionada à quantidade de folhas, se elas são diretamente proporcionais, como está escrito aqui, ou se elas são inversamente proporcionais, tá? Então, aqui na verdade eu coloquei diretamente, mas vamos só ajeitar que na verdade é inversamente. Inversamente. Isso, é que só foi feito a cópia do de cima, mas nós já fizemos a correção. Vamos verificar então se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Como que eu verifico isso, né? Veja bem, observa que 3 impressoras, elas produzem, né, elas imprimem 2.400 folhas. O que acontece se nós aumentarmos o número de impressora, como ocorreu no exemplo? Se 3 impressoras imprimem 2.400, não é difícil nós observarmos que 7 impressoras vai imprimir muito mais que 2.400. Ou seja, o aumento dessa grandeza, vou até mostrar aqui com laser, o aumento dessa grandeza implica também no aumento dessa outra grandeza. Tá? Então, quando acontece das duas grandezas serem proporcionais, ou seja, o aumento de uma implica no aumento de outra, são grandezas proporcionais, então não há o que inverter nem mudar nada. Então, nós já podemos aqui, sem problema nenhum, efetuar a resolução do nosso problema. Tá? Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, normalmente nós colocamos, por exemplo, uma flechinha para cima nos dois lados para indicar que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se caso fosse inversamente proporcionais, nós colocaríamos invertido, uma flechinha para cima e uma flechinha para baixo, só para indicar que elas são inversamente proporcionais e então não esquecer de inverter a fração logo a seguir. Tá? Ou, ao invés de colocar flechinhas, nós também poderíamos, sem problema nenhum, colocarmos a escrita, né? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Tá? Então, aqui a anotação nós que fazemos da maneira que escolhe. Normalmente é feito com flechinha, mas vocês podem colocar a informação que você quiser. Então, diretamente proporcional, nós já vamos então equacionar aqui a nossa situação. Professor, como que funciona para equacionar? É só nós transformarmos em fração cada um desses dois lados. Então, vai ficar 3 sobre 7 no lado esquerdo é igual a 2.400 sobre x. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar cruzado. Tá? Esse com esse e esse com esse. A dica é, sempre começa multiplicando pelo x, que fica mais fácil o cálculo. Então, 3 que multiplica x, nós temos o seguinte, 3x. Aqui nós temos 7 que multiplica 2.400. Bom, como eu quero encontrar o valor de x, eu vou dividir ambos os membros por 3, ou simplesmente passar o 3 dividindo, como vocês já estão acostumados. Então, nós vamos chegar na seguinte situação. 7 vezes 2.400 dividido por 3. Tá? Então, o resultado da multiplicação de 7 vezes 2.400 dividido por 3, então, é o total de folhas impressas por 7 máquinas. Tá? Então, fazendo aqui o cálculo de forma simplificada, nós podemos, inclusive, utilizar um atalho. 2.400 nós já podemos dividir por 3. Então, nós vamos ter o seguinte. 2.400 dividido por 3, não é difícil nós percebermos que vai dar 800. Né? E o 7 que está multiplicando, ele permanece.
tá? Então, vai ficar, na verdade, 7 vezes 800. Então, 7 vezes 8, 56. E 2 zeros, que é o final. Então, o que significa? Que o nosso x ele vale 5.600. Ou seja, quantas folhas que serão produzidas se utilizássemos 7 dessas impressoras? Então, o total de folhas seriam 5.600. Tá? Só um adendo nessa simplificação que eu fiz. Observem que só foi possível efetuar a multiplicação porque o 7 está... Efetuar a simplificação, né, porque o 7 ele está multiplicando o 2.400. Se não tivesse multiplicando, nós não poderíamos ter feito essa divisão. Tá? Se tivéssemos, por exemplo, assim, ó, 7 mais 2.400 dividido por 3, não poderíamos simplificar separadamente. Tá? Então, não pode fazer assim. Como aqui é a multiplicação, então eu posso efetuar. Tá, pessoal? Então, exemplo 1 era um exemplo onde nós tínhamos duas situações, né, duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, vamos fazer aqui, para finalizar o vídeo, um exemplo de número 2. Veja bem. 5 homens levam 20 dias para construir um telhado. Quanto tempo um conjunto de 8 homens levaria para realizar esse mesmo serviço? Admita que todos os trabalhadores envolvidos em ambas as situações têm capacidades de trabalho equivalentes. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos anotar todas as informações. Nós temos 5 homens, que é a quantidade de homens. Então, vamos colocar aqui, ó, número de homens, né? Ou seja, a quantidade de trabalhadores. Primeiro, nós temos 5. Então, eles levam 20 dias. Então, vamos colocar aqui dias. Então, 5 homens trabalhando demoram 20 dias para construir um telhado. Aí a pergunta dele é, quanto tempo um conjunto de 8 homens, agora observa, já aumentou aqui, ó, número de homens, 8, né, levaria para realizar esse mesmo serviço? Ou seja, quantos dias? Então, quer dizer que ele procura esta informação. Só lembrando, por que chama a regra de 3? Porque a partir de 3 informações eu consigo a quarta informação. Tá? Então, regra de 3 é justamente pelo fato de que nós precisamos de 3 informações para conseguir a próxima. Muito bem, então aqui é só multiplicar cruzado, aí é que mora o perigo. Né? Então, vamos fazer um jeito que normalmente nós faríamos e correríamos o risco de errar seriamente. Então, normalmente as pessoas, quando chegam nessa situação, já vai e faz, por exemplo, aqui a multiplicação cruzada. Né? 5 vezes x já coloca 5x. 20 vezes 8, vamos colocar aqui. Então, x vai ser igual a 20 vezes 8 dividido por 5. Né? Aí, 20 dividido por 5, vamos utilizar o mesmo critério do exercício passado. 20 dividido por 5 dá 4. Então, vai ficar 4 vezes 8, que dá 32. Muito provavelmente, lá no concurso que você estiver fazendo, vai ter uma alternativa com o número 32. E se você marcar, você vai errar a questão. Professor, mas eu fiz a regra de 3 certinho, multipliquei cruzado, passei dividindo e tudo mais. Por que está errado? Então, porque nós não observamos se as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Qual é a maneira correta de se fazer? Primeiro passo, converse com a questão. Tá? Então, vamos lá. 5 trabalhadores levam 20 dias para terminar esse serviço, que é a construção do telhado. Agora, imagina, 8 trabalhadores. Vai demorar mais ou menos dias? Então, não é difícil perceber, pessoal, que se eu aumentar a quantidade de homens trabalhando, a quantidade de dias para terminar o serviço vai diminuir. Não é? Mais pessoas trabalhando, logo o serviço termina mais rápido. Então, o que eu estou querendo dizer? Observa que aumentou essa grandeza, vamos colocar aqui, ó, aumentou desse lado, enquanto que desse lado diminuiu. Lembra que eu expliquei ali atrás? Se uma grandeza aumentar e a outra grandeza diminuir, então significa que elas são inversamente proporcionais.
Professor, se são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar, por exemplo, esta parte, né, que seria 5/8, que seria a primeira fração. Então, nós vamos colocar ela invertida. Tá? Então, seria 5/8. Então, nós vamos colocar 8/5. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos inverter essa daqui. Tá? Então, dependendo do lugar que vocês forem estudar, tanto faz inverter essa parte, né, ou inverter a parte que tem o x. Mas eu digo o seguinte, mantenha a parte do x fixa, que é essa coluna onde vocês estão vendo a flechinha, e inverte então somente a segunda parte, tá? Não pode, pessoal, inverter as duas, inverte apenas uma. Porque se você inverter as duas, vai voltar no que estava antes, tá? Então aqui, ó, nós já invertemos. O 8 foi para cima e o 5 para baixo. Aqui vamos deixar do mesmo jeito. 20 sobre x. Tudo bem? Feito isso, agora sim nós podemos, sem problema nenhum, multiplicar cruzado. Tá? Então, quanto que vai dar isso? Sempre começa pelo x, para ficar mais fácil. 8 vezes x, 8x. 5 vezes 20, posso já colocar direto, né? 5 vezes 20. Vamos só fazer aqui o passo a passo. Então, x vai ser 20 vezes 5 dividido por 8. Tá? Então, 20 vezes 5 dá 100. 100 dividido por 8 vai nos dar a quantidade de dias. Então, rapidinho aqui. 100 dividido por 8. 8 vezes 1 dá 8. Sobra 2. Então, vai ficar 20. 8 vezes 2 dá 16. Vai sobrar aqui agora 4. Continuando a continha, vai ficar 40. Então, 5 vezes 8, 40. E resto 0. Então, essa divisão vai nos dar 12,5. O que significa esse 12,5? Significa, então, que se 8 trabalhadores, né, ao invés de 5, passar para 8, então a quantidade de dias que eles levariam para terminar o serviço seria de 12 dias e meio. Tá? Totalmente diferente de 32, que seria um cálculo direto, sem, por exemplo, analisar se as grandezas eram diretamente ou inversamente proporcionais. Caso você esteja fazendo um estudo de algum livro e lá o autor preferiu colocar, por exemplo, uma setinha para baixo desse lado e uma setinha para cima desse outro lado, nada mais é que uma indicação de que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Então não pode esquecer que mantém uma coluna fixa e a outra coluna você inverte, tá? Então, o que era denominador passa a ser numerador, o que era numerador passa a ser denominador. Tudo bem? Pessoal, então a dica de matemática de hoje foi sobre este assunto bastante recorrente em concursos de nível médio. E assim é bom para a gente aprender que, mesmo na regra de 3, corremos sério risco de estar errando alguma questão por falta de atenção ou por falta de conversar com a questão no sentido dela ser diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Então, como sempre, se você gostou dessa explicação, se você aprendeu alguma coisa nessa aula, então não esqueça de deixar seu joinha, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, que toda quinta-feira, de preferência, vamos estar postando vídeo com informações novas. Então, tá beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima dica. Abraço a todos.